Olá, querido amigo, querido irmão, você que nos acompanha em todo o Brasil pela TV Pai Eterno. O nosso programa Pai Eterno está no ar, o nosso encontro da fé com a informação, e desde já eu agradeço a sua audiência. Você que está aí ligadinho, ligadinha na TV Pai Eterno, que nos assiste aqui de Goiás ou de outro estado do nosso querido Brasil, eu te convido a estar na minha companhia, nesse programa de bênção e de fé, que você agora é agraciado pela bênção, a proteção do Pai Eterno através dessa transmissão. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e temos a alegria de podermos rezar com você. E hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto, comecinho do mês, hoje é dia de São Pedro Julião, por isso vamos falar sobre este santo que tanto valoriza e nos ensina sobre o Santíssimo Sacramento. Vamos receber também o Padre João César, coordenador da Pastoral Vocacional da Diocese de Ipameri, para falar sobre o mês vocacional na Igreja Católica. E fique por dentro das últimas notícias sobre a Igreja aqui no Brasil e no mundo. Lembrando que o nosso programa começa com a oração. O nosso programa começa com a disposição para a fé. É hora de você ligar para nós, de você entrar em contato conosco e tomar aquela decisão de manter esta programação no ar, de nos ajudar a que este sinal chegue a mais e mais pessoas. Ligue para nós no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Na aba superior, faça parte dessa família. Você poderá, dentro de pouco tempo, receber a carta mensal do Padre Robson e assim fazer parte deste momento de oração, de fé, nos ajudando a evangelizar. E desde já você é convidado a rezar e a fazer as reflexões na nossa companhia. Agora, convido você a fazer comigo a oração inicial do nosso programa. Vamos unir as nossas mãos em oração. É momento de falarmos com Deus. Nesta primeira sexta-feira do mês, celebramos o Sagrado Coração de Jesus pela tradição da Igreja. O ensinamento de Jesus provoca a admiração das pessoas, mas a falta de fé e o fechamento do coração as impediram de acolher Jesus como o enviado do Pai. Que o Espírito Santo abra o nosso coração para acolhermos os ensinamentos de Jesus para o dia de hoje. Peçamos. Senhor Jesus, nos dê um coração simples para compreender a riqueza dos ensinamentos escondida em Tua Palavra. Envie Teu Espírito Santo para que não tenhamos medo de escutá-la e vivê-la, conforme a Tua vontade. Que a Palavra transforme o nosso coração através da fé e da confiança que em Ti depositamos. Amém. Hoje a liturgia começa com uma motivação muito bonita, onde ela diz: Deus habita em seu templo, reúne seus filhos em sua casa, e é Ele quem dá a força e o poder a seu povo. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai o seu amor para que usemos os bens que passam e possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bíblia, cartilha de oração, está aí pertinho de você? Pegue a sua Bíblia, então, e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13,
versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegado à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que ficavam admirados, perguntando: como conseguiu ele esta sabedoria e esta força para fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não é aquela chamada Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram todas aqui em nosso meio? Como conseguiu tudo isso? E não acreditaram nele. Jesus, porém, disse: um profeta só é desprezado em sua terra e em sua família. E lá não fez muitos milagres, porque não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus trabalha incansavelmente, assim como Deus trabalha sempre em favor de toda a humanidade. Das margens do Mar da Galileia, Jesus vai para Nazaré. O ensinamento de Jesus causa admiração, porque faz sentido e dá sentido a toda a história passada, inserindo o ouvinte no mistério de Deus. As pessoas presentes na sinagoga se perguntam por duas vezes sobre a origem da sabedoria de Jesus e dos seus atos de poder. Todo o bem que Jesus faz vem de Deus e da comunhão entre o Pai e o Filho, além da vida que transmite e a sua autoridade e coerência. Há uma sabedoria e um modo de viver que ultrapassa o conhecimento racional. Mas as pessoas presentes naquela sinagoga se equivocam em razão de sua incredulidade. A falta de fé lhes impediu de se abrirem para acolher o dom que vem de Deus. Jesus era um Deus muito próximo e continua sendo próximo a cada um de nós. Tinha uma vida muito comum para ser uma divindade revelada no meio daquele povo. Numa cultura religiosa onde nem se pronunciava o nome de Deus, Jesus era um absurdo para a cabeça de seus parentes e conterrâneos. Embora todos ficassem admirados com tamanha sabedoria, não conseguiram ter fé no Deus encarnado. Ao contrário, o povo ficava escandalizado e rejeitaram o Senhor. Subestimaram a família de Jesus e toda a educação religiosa que recebera. E ele conclui, certamente triste, que o profeta não é aceito em sua própria terra, nem em sua própria casa. Que a palavra de Jesus seja para nós um sinal de atenção diante das realidades da vida. Ele lembra que não fez muitos milagres porque não tinham fé. A fé é o combustível da ação de Deus. A fé é o ponto primordial para que Ele possa trabalhar em nosso coração, para que Ele possa nos ajudar em tudo aquilo que a nossa vida se empenha, em tudo aquilo que a nossa vida toca, em tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Que Deus seja louvado na vida de seus filhos e filhas e que Jesus possa suscitar em nós a fé da credulidade. Acreditar acima de tudo, porque Jesus é quem nos diz, porque o Filho de Deus é quem nos revela. É esta palavra que o Senhor nos traz no dia de hoje. Agora vamos pedir a intercessão dos nossos amigos
daqueles que nos precedem na glória celeste? Hoje, dia 2 de agosto, nós celebramos com toda a igreja o dia de São Pedro Julião em Marte, o apóstolo da Eucaristia. Pedro Julião nasceu na França, em 1811. Foi educado pela mãe, uma grande devota da Santíssima Eucaristia. Logo aos 5 anos de idade, Pedro despontou na sua vocação religiosa. Na juventude, ingressou no seminário e depois em uma congregação mariana. Após 3 anos, foi ordenado sacerdote. O chamado de Deus em sua vida foi tão forte que conseguiu a permissão do Papa Pio IX para fundar a sua congregação, a Congregação do Santíssimo Sacramento. O desejo de São Pedro Julião era propagar a importância da Eucaristia para a vida do cristão que deseja seguir os mandamentos divinos. Para ele, e no sacramento, é no sacrário e em Jesus Eucarístico que devemos encontrar a graça de que necessitamos. São Pedro morreu em 1868 e foi canonizado em 1962 pelo Papa João XXIII. Ele nos mostrou que a Eucaristia é a fonte de bênçãos e de graças. Então, que seu exemplo possa ser seguido por todos nós e que tenhamos amor semelhante à comunhão com Jesus Cristo. São Pedro Julião em Marte, rogai por nós. Que bom podermos ter exemplos de homens que nos inspiram a estarmos sintonizados no coração de Deus, bem como aqueles que fazem da sua vida uma resposta de amor a esse amor de Deus. Vamos agora nos inteirar daquilo que está acontecendo na igreja, principalmente aqui no nosso Brasil e no mundo. Agora chegou o momento de você ficar bem informado sobre o que acontece na Igreja Católica. A CNBB começou a divulgar entrevistas e fazer reflexões em comemoração ao mês vocacional. O objetivo é fornecer um tempo especial de reflexão e oração pelas vocações e ministérios. Este ano, a inspiração principal do mês vocacional está ligada com o 4º Congresso Vocacional do Brasil, que tem como tema Vocação e Discernimento. O evento será realizado de 5 a 8 de setembro no Centro de Eventos do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no estado de São Paulo. A CNBB divulgou a primeira entrevista da série de comentários sobre o mês vocacional. Vamos acompanhar agora um trecho com o presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, Dom João Francisco Salm. A entrevista completa você vai poder acompanhar no site da CNBB. Vamos acompanhar uma parte dessa entrevista. Tá certo. A nossa produção vai ficar devendo aí esse VT. Hoje é o dia do perdão de Assis. Você sabe o que isso significa? Antes de entender o que é este perdão, é importante sabermos como ele surgiu. O perdão de Assis foi concedido pelo Papa Honório III após São Francisco de Assis se sentir chamado a viver o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na capela de Nossa Senhora de Porciúncula. Aos prantos, no arrependimento, desejou que toda pessoa pudesse ter a chance de ser perdoado ou absolvido pelo Espírito Santo. Em 1622, o Papa Gregório XV estendeu essa concessão de indulgência plenária para todas as igrejas franciscanas. Por isso, ontem e hoje, quem for a uma igreja que tenha o cuidado dos franciscanos ou uma igreja de São Francisco de Assis e participar da oração da Eucaristia, rezar o credo e as intenções do Papa, poderá receber a indulgência para si e para algum ente querido que já se foi. O dia do perdão de Assis é extremamente importante para aqueles que buscam
ficar livres de seus pecados. De modo especial, é a graça de Deus sendo derramada em profusão de misericórdia para todos nós. Ontem, o Papa Francisco divulgou uma mensagem em vídeo para os participantes do Congresso Missionário da Indonésia. Esse nós temos, Bia? Então vamos acompanhar. A voi tutti partecipanti di questo congresso internazionale missionario, pensate bene il tema, battezzato e inviato. Quando noi siamo battezzati riceviamo lo Spirito Santo, che è un tesoro, riceviamo il messaggio di Gesù, il Vangelo dentro di noi. E quando uno ha una cosa bella e entusiasta con quella, sente il moto di portarla avanti, di darlo a un altro. Bonita mensagem do Papa Francisco. Esse evento que começou na última quinta-feira e vai até domingo, agora, dia 4 de agosto. Como o Papa bem disse, o tema é batizados e enviados. E nesse mês de agosto, o Santo Padre, o Papa Francisco, também divulgou as intenções de oração para o mês de agosto. Esse é um vídeo também, então vamos acompanhar. ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Aí o vídeo da Rede Mundial de Oração com o Papa, e nós somos chamados então neste mês de agosto a rezarmos pela família. O arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, foi reconduzido à Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e do Vaticano. A confirmação surgiu pelo próprio Papa Francisco, que declarou o primeiro vice-presidente da CNBB como membro da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, na Santa Sé, lá no Vaticano. Dom Jaime disse que, abre aspas, não se pode esquecer que a vida consagrada é um dom de Deus e que se trata de um elemento decisivo para a missão da Igreja. Fecha aspas. Vamos agora acompanhar um testemunho de graça alcançada aqui na tela da TV Pai Eterno. Em outubro de 2013, eu fui acompanhar meu pai, já com 76 anos, numa consulta de rotina. Quando a gente saiu do consultório, ela me chamou em particular, disse que eu teria que ser muito forte, que meu pai estava com um câncer muito avançado no pulmão direito e que a gente precisaria ter muita fé. Cheguei em casa, coloquei meu joelho no chão e pedi a Deus, pedi ao Divino Pai Eterno que tomasse conta dele, que seria feita a vontade dele e que ele nos desse força. Nesse momento, então, abri a palavra de Deus e lá estava escrito assim, Deus disse para mim nesse momento que eu não colocasse a minha confiança nos homens, somente nos homens, mas que colocasse a minha confiança em Deus. Então foi nesse momento assim que eu entreguei a vida do meu pai nas mãos dele, quando eu estava do lado de fora da sala de quimioterapia, acompanhando meu pai na última sessão. A palavra de Deus me falou exatamente isso, que o meu pai havia sido curado e que quando chegasse a hora dele, que Deus fosse buscá-lo, seria a hora dele.
que não pela doença, não pelo câncer. O câncer não iria levar meu pai. Hoje ele está em casa, está bem. A gente só não trouxe ele porque por causa da idade, é uma viagem mais longa, né? Mas está lúcido, alimenta, dorme bem, graças a Deus. Hoje a gente somente faz o acompanhamento, né? Que é preciso, de 3 em 3 meses, né? Ele está bem, os exames estão tudo bem, está tudo, né, normalizado, graças ao Divino Pai Eterno e a Deus misericordioso. Hoje é só agradecer e espero mais vezes poder estar aqui e quero pedir para as pessoas assim que sempre quando não há oportunidade venham, agradeçam e peçam a Deus porque Deus ele é misericordioso. Que bom, que alegria podermos receber testemunhos tão belos como esse. Você também pode nos contar alguma graça recebida. Isso é muito simples. Basta enviar o seu testemunho para o nosso e-mail, contato@paieternno.com.br. É sempre bom lembrar que a sua história de fé pode incentivar outras pessoas a crerem na graça do Pai Eterno e a ter a sua vida transformada. Eu quero agradecer de coração também a você que faz parte dessa família de amor. Você que nos ajuda a evangelizar através desse programa, através da programação dessa TV. Nós louvamos e bendizemos a Deus por você estar associado à Associação Filhos do Pai Eterno. A família Filhos do Pai Eterno é essa família que evangeliza o Brasil também pelos meios de comunicação. Por isso contamos com o seu sim generoso, contamos com a sua ligação, com o seu acesso no nosso portal, para que possamos ter os seus dados e assim enviarmos a carta mensal do Padre Robson para a sua casa. Agora nós vamos acompanhar aqui nas redes sociais o seu recado. Você que deixou o seu recado no nosso post lá no Facebook, eu vou ler agora, ou no Instagram. Instagram, @TV Pai Eterno, lá tem o post do programa Pai Eterno. Você deixa seu recado, seu nome e a cidade e o estado de onde você está acompanhando a nossa programação. No Facebook, eu rezo pela Célia dos Santos, de Jaraguá do Sul, que está rezando conosco. A Ana Maria pedindo a restauração de sua saúde. A Márcia reza conosco de Curitiba, no Paraná, pedindo também por sua saúde. O Antônio Carlos ligado conosco. A Leila Machado. Deixa eu ver aqui. A Graciane Gomes de Oliveira. E Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, de Manaus, no Amazonas. A Terezinha Cardoso, também ligada conosco. A Vilma Batista, de Lusiânia, Goiás. A Joyce, de Aracaju, no Sergipe. Deixa eu ver aqui, o Antônio Batista, também ligado conosco. A Andréia, e pedindo oração pelos seus filhos, o Marlon e a Rafaela, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Ana Lúcia Ferreira e Silva, também ligadinha conosco, que não fala o nome, mas diz, minha cidade é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Ana Santos pede oração pela sua família. O povo de Deus da cidade de Maranguape, no Ceará. A Maria Cardoso está ligadinha na TV Pai Eterno, canal 24, no Paraná. Ela está dizendo que o programa é muito bom, nós agradecemos a sua audiência. A Leandra Aquino, pedindo oração por sua família. A Conceição Bastos, também pedindo cura e libertação. A Maria do Carmo Ramos, pedindo oração para toda a sua família, de um modo especial para Alexandre, Aurélio, Tarsis, Breno, Saulo e Ricardo, na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Também aqui, nas nossas intenções, essas do Instagram, por isso que o padre tem um pouquinho de dificuldade, porque às vezes a pessoa esquece de colocar o nome e aí só fica só o nickname, né? Então aqui, ó, a Raimunda Vieira, ela está na UTI pedindo orações na cidade de Fortaleza, Ceará. A Roberta Magalhães de Almeida, que nos acompanha das Minas Gerais. Enfim, todos aqueles que estão rezando conosco, de um modo especial a Márcia Mazetti, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho tem mais interação aqui via rede social. Lembrando que você pode participar desse programa entrando lá no post que está ou no Facebook ou no Instagram,
que eu vou ler o seu recado aqui no nosso programa. Agora eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Pai Eterno. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui direto da cidade de Trindade, Goiás, no coração do Brasil, para todo o nosso querido país, para a sua casa, para o seu trabalho, aí onde você nos acompanha. Bom, você já sabe que agosto é o mês vocacional da Igreja Católica. Esse mês foi escolhido em 1981 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, na 19ª Assembleia Geral. O intuito era conscientizar as comunidades sobre a responsabilidade de compartilhar o processo vocacional. Assim, cada domingo de agosto é dedicado à celebração de uma determinada vocação. Vamos acompanhar agora uma matéria que a nossa equipe preparou sobre a vocação sacerdotal. Muitos de nós, ao acompanharmos uma missa, uma homilia, já paramos para pensar sobre a missão de um sacerdote. Ontem, a igreja celebrou a vocação sacerdotal. Esta grande realidade que é o amor de Deus uns para com os outros. O missionário redentorista Padre Natalino Martins aceitou o chamado para o sacerdócio e cumpre sua missão com muita alegria. Reconhecer sua vocação foi como receber a confiança de um ofício muito importante. Trabalhar para Deus é ser o próprio encarregado da obra. É ser aquele que responde e fala em nome do próprio patrão, que é Deus. Deus nos confia uma vinha, Deus nos confia um ofício. E esse ofício tem que ser detalhadamente realizado. Todos nós que somos chamados, somos capazes. E aqueles que não se sentem capazes, o próprio Senhor os capacita ao longo do caminho. Eu me via uma pessoa profundamente fraca diante de todas as necessidades que apareciam quando os relatos dos fiéis vinham à tona. Mas o Senhor, por meio da oração cotidiana que eu realizava, em nome dEle, para Ele e com Ele, Ele me dava essa gama de força para eu continuar a minha tarefa com toda a confiança. Trabalhar para Ele é trabalhar sendo a própria imagem dEle para aqueles que se aproximam da gente. Padre Natalino relembra como recebeu o chamado de Cristo. As proximidades entre ele e a igreja e também entre ele e sua família foram fundamentais. Isso colaborou para que o missionário redentorista percebesse que o caminho dele estava traçado para o trabalho ao lado do Cristo. Eu descobri a minha vocação sacerdotal quando eu via a minha mãe e o meu pai juntando todos os irmãos para ir à missa logo cedinho do domingo. E essa realidade, ela ficou impregnada de tal maneira no meu coração que esse chamado foi se clareando dia após dia, nos terços, nas novenas, nas situações de oração nas famílias, no encontro de catequese, que todos os domingos eu participava com a minha turma. Ele me chamava, eu escutava e eu respondia a este apelo do Santíssimo Redentor, agindo na comunidade, vivendo no grupo jovem, fazendo e gastando a minha vida nos trabalhos pastorais que me eram confiados quando jovem e quando criança. Ser padre é estar entregue ao próximo, a serviço do povo de Deus. A vocação sacerdotal não é mérito pessoal, mas um chamado de Cristo. É Ele quem escolhe os vocacionados e os envia em missão. Em seu nome, o sacerdote se coloca a serviço da comunidade cristã,
na missão de acolher, perdoar, unir e motivar a vivência da fé. Tá certo, nós vemos aí essa matéria especial que a nossa equipe produziu sobre a vocação sacerdotal, e para falar um pouco mais sobre vocação e principalmente a vocação sacerdotal, religiosa, a vocação para a igreja, eu vou receber aqui um amigo muito especial, porque agora está na hora daquele nosso encontro, está na hora daquele nosso momento abençoado, está na hora do nosso Santo Café aqui no nosso programa Pai Eterno. Padre João César, da Diocese de Ipameri, ele que é coordenador da Pastoral Vocacional lá da Diocese, da Escola do Diaconato Permanente, ele vem aqui para conversar conosco, ele que trabalha no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, na cidade de Goiânia, e que todo fim de semana tem que fazer aí um giro grande para poder acompanhar os vocacionados. Padre, bom dia, bem-vindo, viu? Bom dia, obrigado. Fica à vontade, pode usar a mesa aí, vamos tomando nosso café e conversando, afinal de contas é o momento também do povo de casa tomar seu café, o momento do pessoal de casa também acompanhar esse santo café nosso, e hoje um assunto interessante que é a vocação, né, padre? O senhor é padre muito jovem ainda, né? Eu me lembro da gente se cruzar ali nos corredores da universidade. O senhor mais à frente, 2 anos à frente, e eu ainda começando os meus estudos. O padre está com quantos anos de padre? Eu estou com 8 anos de ministério. 8 anos e 4 meses. Olha só. E padre, agora a gente falar de vocação. As pessoas, durante muito tempo, elas viveram acomodadas, no sentido assim, de não prepararem os seus filhos, não preparar alguém da sua família, não permitir, às vezes, até que a vocação se aflorasse dentro de casa. E eu lembro bem de um padre na minha paróquia que falava assim: olha, padre não cai da goteira. De onde vem o padre, Padre João César? O padre, a princípio, nasce da família, né? Exato. E nós temos percebido isso muito, que acho que de uns 5 anos para cá, a família acho que se abriu mais para essa realidade, né? No passado era mais tranquilo, nem existia pastoral vocacional, né? A família fazia o trabalho da pastoral vocacional, porque era um orgulho, quase uma tradição, ter um religioso, um padre, uma religiosa na família. E aos poucos, depois nós vemos aí, década de 60, 70, a secularização chegou mesmo na igreja, então dificultou um pouco, tivemos uma época de carência mesmo de vocações. E agora, com a graça de Deus mesmo, a ação do Espírito Santo na igreja, temos percebido na igreja, na família, os pais novamente incentivando os filhos, alguns não, né, que diminuiu bastante o número de filhos. É verdade. Eu acho que esse é um problema interessante de se pensar. Justamente porque diminuiu-se o número de filhos, é que também nós tivemos uma queda, ou poderíamos dizer uma redução no número de vocações, né? Porque as famílias na Europa tinham muitos filhos, e naturalmente muitos filhos, você tinha muitas vocações, né? Porque quando se fala em vocação, eu acho que um equívoco que se tem, principalmente do senso comum, é pensar que vocacionado é só quem vai ser padre, ou quem vai ser freira, ou quem vai ser religioso, não é mesmo, padre? Todo mundo tem uma vocação, não é mesmo? Pois é, e o Papa Francisco há pouco tempo escreveu sobre a santidade, né, padre? É importante os pais prepararem os filhos. Hoje a gente vê muito assim, os pais preparando os filhos para a profissão, né? Até as crianças, quando está estudando, está fazendo curso, fazendo isso. Mas os pais precisam, você que é pai e mãe, que nos assiste, prepare os seus filhos. Prepare os seus filhos para um processo verdadeiro de santidade. Que aí, a partir da santidade, o seu filho vai ter condições de entender e acolher, de escutar um chamado de Deus, né? Então, os pais hoje, às vezes, se preocupam demasiadamente com a profissão dos filhos, é inglês, é isso, é aquilo, é judô, e as crianças estão até adoecendo, né, padre? Por causa, às vezes, dessa cobrança. Então, pai, acima de tudo,
prepara os seus filhos para a santidade. Como? Sendo santo, né? Agora, o senhor é um padre diocesano, o senhor é de uma diocese aqui do interior de Goiás, a diocese de Ipameri. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é o trabalho da pastoral vocacional. Porque há algum tempo eu estive até visitando a diocese de Ipameri e eu achei muito interessante porque o trabalho vocacional não é um trabalho somente, digamos, da diocese, né? É um trabalho unido a todas as outras famílias que estão ali trabalhando na diocese, ou seja, religiosos, religiosas e a família diocesana. Com certeza. O que é a pastoral vocacional? A pastoral vocacional, o primeiro passo de uma pastoral, padre, é oração. Sem a gente trabalhar as comunidades para que as pessoas rezem pelas vocações, eu costumo dizer que a oração é uma pista de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que nós rezamos pedindo a Deus vocações, porque foi o próprio Jesus que pediu isso, né? Pedir ao Senhor da Messe que envia operários, quem reza pela vocação, ao mesmo tempo, se coloca à disposição de um chamado de Deus. E aí sim, a vocação laical, matrimonial, eu também coordeno na Diocese o Diaconado Permanente, né? Que é uma vocação específica, que né? ficou muito tempo na igreja, um pouco esquecida. Nos primórdios da igreja tínhamos os diáconos ali, Lourenço, né? Estevão, e depois também essa vocação específica do diaconado permanente, mas se não rezarmos pelas vocações, é impossível um trabalho vocacional. Então, primeiro a oração, depois também o chamado direto. É interessante isso, que o próprio Deus começou o seu povo chamando, né? Deus começou o seu povo chamando Abraão, sai da sua terra. Um chamado. O Antigo Testamento, diversos relatos vocacionais nós temos, e o próprio Jesus, ele também montou o seu grupo, né, de vocacionados, os 12 que nós chamamos, lá Marcos 3, deixa isso muito claro, chamando direto os que ele quis pelo nome. Então a pastoral vocacional é a oração, né, acima de tudo, mas também um trabalho que chegue até os jovens e apresente a vocação sacerdotal, religiosa, matrimonial, laical e diaconal como um lugar não só de realização, mas de cumprimento da vontade de Deus. Agora, diante desse chamado, a pessoa que se sente, porque eu acho que isso vai muito da criação da consciência vocacional, né? Esse trabalho de oração da comunidade, trabalho de oração da família. Como é que a pessoa que se sente chamada deve responder a esse chamado, padre? Como é que ela deve dar encaminhamento a esse, digamos assim, essa pista vocacional? Porque não basta simplesmente se sentir chamado, cruzar os braços, continuar dentro de casa, né? É preciso manifestar isso a alguém. Como é que o vocacionado, a vocacionada que nos acompanha deve fazer? Padre, nós tivemos o sínodo do ano passado dos jovens e veio falar os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Esse ano, o ano vocacional, o mês vocacional, melhor dizendo, vai falar sobre isso, vocação e discernimento. Nós teremos agora no próximo mês, de 5 a 8 de setembro em Aparecida, o Congresso Vocacional, que vai falar também vocação e discernimento. Como fazer isso? O mais importante hoje é esse processo de discernimento. Então, o jovem não sabe, né? Às vezes, padre, eu tenho uma ideia, às vezes em quando vem uma ideia de ser padre, e depois ela some, depois vem de novo. Eu costumo dizer assim, olha, ideia pode já ser um chamado de Deus, porque naturalmente nós tendemos ao matrimônio. Claro. A vocação específica, religiosa, sacerdotal, ela é extraordinária. E o convite de Deus parte de modo particular, cada um sente de uma maneira, às vezes numa vida de oração, numa liturgia, ou vendo um sacerdote. Então, precisa ficar muito atento, padre, a esses sinais, porque Deus é sensível no chamado dele. É interessante que cada sacerdote, e semana passada eu estava num retiro com os nossos vocacionados e seminaristas, e os padres passaram para o lado da diocese, cada um foi falar da sua vocação, do seu chamado, e cada um tinha uma particularidade no chamado. Então você, jovem, que sente algo, precisa de um acompanhamento. Por isso que a igreja, desde o ano passado, agora também no Brasil, está falando do discernimento. E eu costumo dizer, não existe discernimento sem oração e sem escuta e sem ajuda. O próprio Samuel no templo, lembra lá? Ele
Sim, Samuel. Eli foi importantíssimo para o discernimento de Samuel. A gente poderia dizer que Eli foi o promotor vocacional. Promotor vocacional, sempre Samuel. existiu. Sim, porque Samuel ouvia, mas não entendia, né? Não sabia quem estava chamando, não sabia como responder. E diante desse chamado, eu fico me lembrando e ouvindo o senhor dizer com muita atenção do meu chamado. E eu acho que o senhor também lembra como foi o chamado do senhor. Às vezes nós esperávamos ter uma certeza, que nunca vamos ter, né? É engraçado quando a gente conversa com os jovens e fala assim, eu espero ter uma certeza. O dia que chegar no céu, eu acredito, acho que vai ter, mas enquanto estiver aqui é sempre... Então a gente vai procurando sempre alguém para nos ajudar. E eu me lembro, olha, na minha vida, como foram importantes sacerdotes, o apoio da minha família, de algumas pessoas, é claro, que outras não entendiam. Mas como é que foi o chamado vocacional, por exemplo, do padre João César? Engraçado, eu era militar, trabalhei 7 anos no Exército. Sim. E lá em Brasília, eu comecei a voltar para a igreja, tive um tempo afastado, num encontro de juventude. Então naqueles encontros eu começava a sentir assim algo. Mas foi aqui, na festa do Divino Pai Eterno, mentira, no ano de 2002. Eu nunca esqueço, porque assim, vinha a ideia e depois eu fugia, né? Porque eu não queria ser padre. Eu não fui padre porque eu queria ser padre. Porque Deus me chamou e aos poucos a vontade de Deus se tornou a minha vontade. Mas quem me conhece sabe muito bem que nunca... Tem gente que olha assim e fala, é padre, sou padre, né? Padre. E eu me lembro que aqui nas missas da festa de 2002, eu tinha saído do quartel, estava um tempo assim de escuta de Deus. Na hora da missa, na hora que eu comungava, vinha muito forte. E eu procurei um padre aqui para confessar. Eu estava tentando lembrar o nome dele. Eu só sei que, eu me lembro, em 2002, já era um padre idoso, tinha sido casado, ficou viúvo. Eu não lembro se era redentorista, eu não perguntei. Era um padre diocesano, eu sei que ele ficou viúvo, nem sei Sim. se ele é vivo ainda, que já estava de idade. Ele ficou viúvo, a esposa foi num acidente, tudo, e ele fez um processo, depois era padre. Naquela conversa era para ser uma confissão, mas foi 1 hora de conversa. Eu saí dali bem convicto que essa era a minha vocação. Mas teve que depois ter um momento de oração forte na palavra para que eu assumisse mesmo. Mas foi aqui na festa do Divino Pai Eterno de 2002, num diálogo com um sacerdote que me ajudou a entender a beleza do chamado de Deus. Padre, olha que importante de fato Deus nos usar como instrumentos na vida das pessoas, né? Antes o senhor teve essa graça de ter um sacerdote que o ajudasse. Hoje o senhor ajuda muitos jovens a fazer esse processo, né? Porque por final de semana o senhor roda uma boa rota de quilômetros aí, Sim, né? em média de 600 quilômetros, de sexta a domingo. Meu que eu vou para Deus do Ipameri, céu. Catalão, Caldas, na nossa diocese, né? E eu percebo muito isso, que às vezes você jovem sente o chamado e aí parece, não que a gente tem uma bola de cristal, mas a gente percebe quando uma pessoa foi visitada por Deus, um chamado específico, né? Então, nesses encontros eu vou acompanhando, são muitos jovens que já foram vocacionados da nossa diocese, uns estão no seminário, outros estão fazendo acompanhamento, outros perceberam que esta não era a vocação. Mas o importante é deixar, né? É procurar uma ajuda, um discernimento, procurar um sacerdote, procurar um serviço de animação vocacional para te ajudar nesse discernimento. Porque sozinho nem sempre a gente consegue, né, padre? Verdade. E eu acho que é muito importante também, nós estamos falando para todo o Brasil, padre João César, as comunidades terem a consciência de que o padre ele não brota do chão e não cai da goteira, né? A comunidade precisa favorecer o surgimento de vocações. Nós que somos de dioceses do interior, sabemos a sede que o povo tem de Deus, né? A vontade que o povo tem de participar, às vezes, de uma Santa Missa. E muitas vezes não pode porque falta sacerdotes. Um padre, por exemplo, na diocese do senhor, ele nunca tem um só encargo. Ele tem vários, né? Ele está responsável ali por 2, 3 paróquias ou 2, 3 cidades para poder dar conta de atender todo mundo. E mesmo assim, nós não conseguimos levar a Santa Missa todo final de semana para todas as comunidades. Então, acho que o chamado para a comunidade, rezar pelas vocações, é primordial, não é mesmo? Essa é a grande verdade, né? Não existe disputa entre vocações na igreja. Uma vocação está a serviço da outra. O sacerdote, a vocação sacerdotal está a serviço da vida religiosa, do laicato,
do diaconado permanente, os leigos também, ao mesmo tempo que eles estão ali servindo. Então existe essa interação de uns rezarem pelos outros, mas as comunidades acima de tudo. Nós estamos fazendo na Diocese, padre, um trabalho com a catequese, com os catequistas, do que é a cultura vocacional. A gente percebe que a catequese, de modo especial, é um lugar ímpar do discernimento vocacional. Porque ali, o catequista, ele vai percebendo que aquele jovem ou aquela jovem tem um chamado. Então, nós precisamos ajudar. E a catequese, na liturgia, nas comunidades, não pode só esperar que um padre ou um religioso chegue para alguém e chame, não. A comunidade precisa ser vocacional. Com o primeiro passo, que o Papa Francisco tem dito muito isso, oração. Sem oração é impossível. Mas também da gente ter na liturgia, em todas as situações da igreja, os momentos, falar de vocação, rezar pelas vocações, para que não se torne um tabu, né? Verdade. Padre, tem muita gente participando aqui. Eu quero só inteirar o senhor das pessoas que estão ligadinhas conosco. O Rafael Furtado, da cidade de Maringá, no Paraná, acompanhando no canal 2.4. A Adriane Machado, pedindo oração pela sua família de São José dos Pinhais, no Paraná. A Bia Oliveira, acompanhando da cidade de Palmeira dos Índios, nas Alagoas. Sandro Silva Araújo, ele está gostando aqui da programação religiosa, está acompanhando e ele faz uma sugestão. Nós vamos levar, viu, Sandro, a sua sugestão para a nossa direção. A Maria do Carmo Pita, ela diz, sou de Sumaré, São Paulo, agradeço ao Pai Eterno por mais um dia e também peço saúde para todos. A Marilene Carvalho de Curitiba, no Paraná, você viu que os paranaenses estão bombando hoje aqui, né? Pedindo para sua família. A Isabela Rodrigues, também ligadinha conosco. A Lucília Rosa da Silva, ela é de Sete Lagoas, Minas Gerais. A Maria Elisângela de Souza Cavalcante, ela do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O Danilo Merchiori da Silva, de Campo Largo, no Paraná. E a Jordânia Lima, de Cotia, São Paulo. Todo mundo ligadinho. Padre, o primeiro domingo do mês de agosto, a gente vai rezar então a vocação do sacerdote. E de um modo especial, nesse domingo, a gente celebra exatamente o dia do padre, né? Sim. Quem está em casa, eu acho que mais do que um presente, mais do que uma festa, o padre gostaria de ganhar a sua oração, não é mesmo, padre? Com certeza, nós precisamos muito, né? Porque não somos anjos, somos homens e precisamos muito da oração, da compreensão. Então, celebrar o dia do Padre, primeiramente para nós, né, Padre? Sim. Essa alegria de ter sido chamado por Deus. Não é mérito nosso, a carta aos Hebreus fala sobre isso, capítulo 5. Aquele que é chamado não é por causa de seus méritos, mas é um chamado, um presente de Deus. E a comunidade precisa caminhar junto conosco, né? Nos perdoar acima de tudo também e rezar por nós. Então, esse próximo domingo, reze pelo seu padre, reze pelo sacerdócio, reze pelas vocações sacerdotais. O Espírito Santo tem suscitado na igreja novas vocações. Eu percebo isso na diocese, na igreja, no modo geral. Estamos vivendo um tempo de graça, então reze. Na sua comunidade, talvez dá tempo ainda de você fazer uma hora santa vocacional, reunir lá com a sua comunidade, rezar o terço pelos sacerdotes, de modo especial nesse final de semana, pela vocação sacerdotal. Agora, dia 4 de agosto, dia do Padre, a Diocese de Ipameri também ganha um grande presente, não é mesmo? Vocês estão rezando aí para receber um pastor já há algum tempo, né? Depois de Dom Guilherme, agora o Papa Francisco nomeou para bispo da Diocese de Ipameri, o Monsenhor José Francisco Rodrigues do Rego, não é mesmo, padre? Sim, estamos com as malas prontas para viajar amanhã. Com certeza você estará também lá, vai ser transmitido ao vivo, né? Isso. E então o nosso Monsenhor José Francisco, nosso bispo eleito, será ordenado domingo. Uma grande alegria para nós, do nosso regional, né? Então, que Deus ajude esse servo e rezemos por ele também. Um padre de muitas comunidades, que a gente percebe um grande pastor, e vamos acolhê-lo de coração, né? Está rezando também nesse dia do sacerdócio
pela ordenação, pela sagração episcopal de nosso Monsenhor José Francisco. Ontem eu conversava com ele pelo telefone e aí ele me dizia que ainda estava lá ajeitando as coisas na paróquia da Catedral. Eu fiquei muito feliz de poder ontem conversar com ele e manifestar o desejo do Padre Robson de transmitirmos essa Santa Missa. Ele ficou muito feliz e através aqui da TV Pai Eterno, todo o Brasil vai poder acompanhar no próximo domingo, dia 4 de agosto, às 9 horas da manhã, uma celebração belíssima direto da quadra do Seminário São José, lá em Uruaçu, a ordenação episcopal do Monsenhor José Francisco. Vai ser a primeira ordenação episcopal que a TV Pai Eterno vai transmitir. A TV Pai Eterno, que nasceu no mês de maio, vai ter a oportunidade de transmitir a sua primeira ordenação episcopal e vai ser de um bispo aqui do nosso Regional Centro-Oeste. Eu acredito que toda a diocese de Ipameri, bem como a de Uruaçu, que era a diocese de origem de Monsenhor José Francisco, vai estar unida em oração conosco, não é mesmo, padre? Com certeza. Caravanas da diocese, nós vamos estar lá, o nosso seminário vai em peso, né? O interdiocesano aqui, Isso. que é um momento, e é um momento vocacional, falando de vocação, padre, um momento de uma sagração de um bispo ou de uma ordenação sacerdotal, é um momento muito forte. Muitos fazem o seu discernimento ali, definitivo, né? Ali, porque é uma celebração que toca profundamente, né? Dessa entrega. Então, você que é daqui da nossa região, convidado lá para essa ordenação no domingo, como o padre acabou de afirmar, e rezar também para que ele seja um pastor segundo o coração de Deus. Tá certo. Padre João César, coordenador da Pastoral Vocacional da Diocese de Ipameri, da Escola de Diaconato Permanente, eu agradeço a Deus e ao Senhor pela oportunidade de entrevistá-lo, porque eu estava imaginando, quando eu cheguei ali, como é que Deus é carinhoso com a gente. Nós vamos transmitir a ordenação do Monsenhor José Francisco. Nós não tivemos a possibilidade de conversar com ele aqui nos nossos estudos, mas Deus mandou o senhor para que a gente pudesse relacionar isso com um fato que nós teremos no domingo. Então, desde já, muitíssimo obrigado, que Deus o abençoe no seu trabalho e nós abrimos aqui sempre as portas da TV Pai Eterno para os trabalhos da Pastoral Vocacional e, de um modo especial, da Diocese de Ipameri. Eu agradeço muito a providência divina de poder estar aqui hoje, né? Nessa data tão importante que antecede a ordenação, mas também o domingo que nós rezamos pelas vocações sacerdotais. E você que está em casa, que nos assiste, você tem uma vocação, você tem um chamado, não importa a idade, né? Às vezes a gente encontra com pessoas, padre, já de idade avançada, fala, padre, eu não consegui responder à vocação. Não, sempre. Vocação e missão não se separa. Então você que é pai, mãe, às vezes já é viúva, está enfermo, você tem um chamado de Deus para interceder, para rezar, o leigo na igreja. Então o chamado de Deus não pode ser acolhido por nós como algo ruim, negativo, não. Mesmo que de início a gente tenha as resistências, né? Mas acolha esse chamado de Deus, reze pelas vocações, de modo especial nesse mês de agosto, em cada final de semana, para que cada vez mais Deus encontre corações abertos a fazer a sua santa vontade. Padre, eu quero agradecer mais uma vez e dizer que nós nos vemos no próximo domingo. Amém, obrigado. Até Uruaçu. Obrigado, padre. Tá, padre? Tudo Amém. de bom. Agora, eu quero agradecer a sua participação também aqui no nosso programa Pai Eterno. É um momento em que nós mostramos a sua interação através das redes sociais. Eu quero ver aqui a Luciana Maria, de Contagem, Minas Gerais, pedindo orações para todas as pessoas com enfermidades incuráveis, sobretudo câncer. A Ildete Brito, ela reza pelo seu filho Cândido Brito. Ela diz, sobre as matérias estão ótimas, gosto muito do programa Pai Eterno. Nós agradecemos, Ildete, sua avaliação. Ela que acompanha da cidade de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Padre, eu estou aqui dando os avisos, mas o senhor pode comer que o nosso... Isso aqui não é cenográfico, eu sempre brinco, isso aqui é de verdade, eu não, pode ficar à vontade. Tranquilo. Se sirva. E também aqui a Valdineia Barroso, ela é do Rio de Janeiro, acompanha a nossa programação. A Janete Bastos, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos lá, daqui a pouquinho. A Rosa, do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, Rosa Rodrigues. E também aqui, Sirlene Oliveira. Parece que tem uma foto. Ah, sim, agora é uma parte do programa que eu também gosto muito.
é o momento em que mostramos a sua participação. Hoje nós vamos mostrar a foto da pequena Alice Castro Barbosa, olha ela aí, junto com o vovô Alfredo e a vovó Ana. Eles são de Betim, Minas Gerais. Um abraço caloroso para o povo mineiro, né? Nós que somos goianos, temos muita gente da nossa família que é de Minas. No meu caso, minha mãe é mineira, meu pai é de Minas, eu que nasci em Goiás. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo povo mineiro. Obrigado pela participação de todos vocês, que o Divino Pai Eterno nos cubra de bênçãos e proteção em nome de Jesus. Faça como essa telespectadora, Andréia Carvalho, e envie a foto aqui para o nosso e-mail, contato@paieternno.com.br. Participe conosco, envie a sua foto, a foto da sua família, da sua comunidade, com seus amigos. Envie a foto de você acompanhando o programa Pai Eterno. Afinal de contas, você faz parte dessa família de amor. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja. E nesse domingo, dia 4 de agosto, é comemorado aqui no Brasil e em todo o mundo o Dia do Padre. A palavra padre significa pai. Foi o carinho, o capricho e o amor das comunidades eclesiais que chamaram o sacerdote de pai. Por isso, ontem à noite, dia 1º, ocorreu na Matriz de Campinas a missa solene de Santo Afonso Maria de Ligório, com uma homenagem aos padres jubilares. Foram homenageados os padres Antônio Gomes e Demar Costa, os dois com 25 anos de vida religiosa, e o padre Jesus Flores com 60 anos. A nossa equipe esteve lá nessa missa, eu também concelebrei ali, e vamos acompanhar essa matéria produzida para você. A celebração foi presidida pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo, e contou com a presença de vários missionários redentoristas. Nela celebramos a solenidade de nosso pai e fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. É uma celebração que estamos celebrando em nível de província, convidados todos os confrades, pelo menos os que estão aqui mais perto. A Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, ficou lotada de fiéis que vieram participar. A missa especial foi em memória de Santo Afonso de Ligório, fundador da Congregação dos Redentoristas, uma das mais atuantes na cidade de Trindade. A vida do santo foi marcada pela dedicação aos necessitados, anos de trabalho junto aos pobres e muitas dificuldades enfrentadas com persistência. Posso dizer que Santo Afonso foi para além da sua época. Ele que viveu no chamado século das trevas, ou das luzes, na verdade, em que a presença de Deus era vista como uma realidade distante e até muito fria. Santo Afonso viveu uma profunda experiência afetiva com Deus, e a partir daí, dessa experiência afetiva de Deus, ele pôde viver e propor uma novidade para o seu tempo e que alcança a todos nós hoje. Um Deus que é amor, que é bondade, que salva, que redime de maneira infinita, sem pedir nada em troca. O principal objetivo desses religiosos é continuar o trabalho de Santo Afonso e levar o amor de Deus ao maior número de pessoas possível. Uma alegria para todos nós, missionários redentoristas, que estamos em mais de 80 países no mundo afora, celebrar o nosso santo, que é na verdade o fundador da nossa congregação, o nosso pai Santo Afonso. A alegria de celebrar nossa vocação, vinda desse homem de fé, um homem que celebrou a sua vida entregue totalmente aos pobres, aos oprimidos, aos marginalizados. Além de celebrar o dia de Santo Afonso, durante a missa também foi comemorado o ano jubilar de vida religiosa e sacerdotal de alguns padres. Para eles, este foi um momento duplamente especial. O primeiro a renovar os votos foi o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Já são 60 anos de vida sacerdotal. Claro que é motivo de muita alegria, porque eu entrei para o seminário aqui em Campinas, em 45. E depois trabalhei muitas vezes como pároco nesta igreja. Já a partir de 1967, eu fui pároco diversas vezes nessa paróquia. De tal modo que eu tenho um amor muito grande
a esta comunidade de Campinas, ao povo de Campinas. Então é um profundo significado para mim celebrar meus 60 anos aqui. Os padres Antônio Gomes e Idemar Costa também renovaram os votos que fizeram a Deus. Cada um deles comemora hoje 25 anos de vida religiosa. Eu acredito que é uma comemoração importante para a gente, na verdade, renovar os votos, né? Digamos, aqueles que nós fizemos no sentido de maior dedicação à vida da igreja, à vida missionária. E mais ainda dentro de uma celebração tão importante que é do nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Eu digo que esta celebração é mais um desejo de renovar aquele sentimento que me levou a buscar a vida religiosa e de deixar que Deus, de fato, conduza a minha vida, faça dela instrumento do seu amor e obra da sua graça. Para eles, o dia foi para relembrar a missão maior, de pregar a misericórdia de Deus, que acolhe e salva a todos. E foi uma missa muito bonita lá em Campinas. Eu acho que todos os redentoristas ficaram muito felizes com esse momento. De um modo especial, nossos parabéns aí aos jubilares de vida religiosa, né? 25 anos de profissão do padre Antônio Gomes, do padre Idemar Costa e os 60 anos de sacerdócio do padre Jesus Flores, essa voz em defesa da vida, né? Esse profeta do rádio, um homem que não tem medo de testemunhar o amor de Cristo na defesa da vida acima de tudo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua sintonia, a oportunidade da gente poder fazer comunidade através dos meios de comunicação. Conversa gostosa, conversa boa com o Padre João César, né? Sobre vocação, a gente ficar esclarecido. E o que eu acho melhor é ver a alegria de quem segue a Cristo, né? Com um padre tão jovem, já nos motivando, nos chamando a atenção para esse segmento. Afinal de contas, quem segue a Cristo deixa tudo para tudo ganhar. O padre é uma figura muito importante na Igreja Católica. É ele que prepara e aconselha ao cristão o discernimento para os caminhos divinos. Por isso, vamos acompanhar agora um vídeo simples, mas muito carinhoso, que a TV Pai Eterno preparou nesse dia tão importante. Homens que decidiram dedicar a própria vida a continuar a missão de Jesus Cristo e nos guiar no caminho da salvação. 4 de agosto é comemorado o Dia do Padre. É a data em que somos convidados a reconhecer o trabalho destes homens que vivem para inspirar e orientar a espiritualidade dos filhos de Deus. A data foi escolhida por ser o dia da festa de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos. Nesta data tão especial, ficam aqui os parabéns de toda a equipe TV Pai Eterno. Que bom, muitíssimo obrigado pela homenagem. Deus abençoe, fortaleça e proteja os nossos sacerdotes. Afinal de contas, a vocação ela é compartilhada por todos aqueles que dizem sim a Deus. Vamos pedir a bênção da água para esse momento de oração. Você preparou seu copo com água aí perto de você. Vamos rezar juntos. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Divino Pai Eterno, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos tomar um pouquinho da sua água. E agora voltar o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa a Virgem Maria, o Divino Pai Eterno, que preside esse santuário e que daqui irradia sua graça e bênção para todo o nosso Brasil. Rezemos nos consagrando. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Agradecendo a você que participou do nosso programa, você que rezou conosco através das redes sociais, você que deixou o seu recadinho nas nossas redes sociais, eu louvo e bendigo a Deus por todos, tanto do Instagram como do Facebook. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja. Suas intenções são colocadas aqui aos pés do Divino Pai Eterno. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que no próximo domingo, dia do Padre, transmissão especial aqui da TV Pai Eterno, da ordenação episcopal do Monsenhor José Francisco, na cidade de Uruaçu, ele que foi nomeado bispo para a Diocese de Ipameri. A TV Pai Eterno transmite com exclusividade esse momento para a Igreja do Regional Centro-Oeste da CNBB. Lembrando também você que vai à missa no próximo domingo, dê um abraço no seu padre, dê parabéns a ele pela vocação que ele abraçou. Peça a bênção ao sacerdote da sua comunidade. Reze por ele, para que ele possa diariamente responder ao chamado de Deus com fidelidade. Fique com Deus e até a próxima segunda-feira com mais programa Pai Eterno.